Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, mais uma quarta-feira, nosso último dia da campanha de cura e libertação. Eu tenho certeza que durante esse mês Deus falou ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus colocou as suas mãos sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e que Ele tem a resposta certa para cada um dos nossos problemas. Amém? Se você ainda não recebeu a resposta de Deus, aquilo que você tem colocado diante de Deus, creia que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos. A nossa campanha, último dia, ainda não acabou. Teremos ainda a pregação do pastor Tiago, os louvores. Fique conosco, louve ao Senhor. Aleluia, dê o seu melhor a Deus nesse pequeno momento que nós vamos fazer, aleluia, um culto de adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos em Salmos 9, diz assim a palavra do Senhor, Salmo 9:1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aleluia. Isso, irmãos, é um coração de um salmista agradecido a Deus, um coração dando louvor ao nosso Deus por tudo aquilo que Deus tem feito, mas não só isso, ele fala que ele cantará, que ele louvará o Senhor, e uma das coisas, uma das formas que ele fala que vai louvar o Senhor é através do testemunho dele. Contarei as tuas maravilhas. Nós que passamos por lutas, adversidades, Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, e muitas vezes nós esquecemos de falar, de testemunhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, que nós possamos ser gratos a Deus, possamos ter um coração, uma vida de gratidão a Deus, contando as suas maravilhas, louvando ao seu nome, porque Ele é o único digno de louvor e adoração. Amém? Vamos louvar o Senhor. Você reserva esse tempo para você observar os louvores, cantar junto conosco, ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração. Amém? Vamos louvar o Senhor, então. A paz do Senhor, irmãos. Estou feliz por essa oportunidade de poder estar aqui junto com vocês, os irmãos queridos do Vila Flora. Muito obrigada, Ana. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família toda. E eu quero cantar uma canção nessa noite que fala a respeito de nós sermos pessoas especiais. Deus nos fez únicos. E às vezes as pessoas estão angustiadas, jogadas num canto, já foram usadas por Deus, mas se encontram tão deprimidas hoje, e é para elas que eu quero estar cantando essa canção. Em nome de Jesus, eu canto para Deus, mas trago uma mensagem para você. Você é alguém, você é muito especial para Deus. Você é nosso irmão querido, você não pode se parar, não pode ficar prostrado. O que se lança pelo ar é folha e pó, e o que não serve para usar vagueia só, mas você não vive só. Você é um vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de nascer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é um vaso de valor. Você precisa acreditar
Eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Sinta isso nesta noite. Sinta através da palavra do Senhor a transformação da sua vida. Você precisa acreditar o que está na palavra de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro e quem nasceu para governar, Deus usa até no cativeiro. Este tempo, este vento vai passar. Não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui e vai mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é alguém no coração de Deus. Deus abençoe sua vida. Aleluia. O Senhor te chama para se posicionar e dizer: eis-me aqui, Senhor, para te louvar. Ainda que seja na minha casa, ainda que não seja num ajuntamento de irmãos, mas eu quero te louvar. Louve ao Senhor com esse hino. Eis-me aqui, Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
braços onde encontro meu refúgio. Aleluia, Pai. Boa noite, meus irmãos, e eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa campanha que estamos fazendo online, né? Você vai assistir essa palavra, que encontra no livro de Colossenses, capítulo 1 e verso 13, que diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu queria meditar com vocês rapidamente sobre a maior libertação a qual Cristo trouxe para nós. Essa libertação a qual está o texto de Colossenses, esse verso fala sobre redenção, sobre salvação. E é interessante desse texto que tem tudo a ver com libertação, porque Paulo, escrevendo a carta de Colossenses, ele diz a qual Jesus nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Primeira questão que nós temos que entender essa libertação é quem nos libertou. E é interessante que quando algumas versões, mas o texto original diz aquele que nos libertou, nós. Essa palavra nós, no texto original, ela tem a ver com, o significado dela é egoísmo. Então veja que interessante, da onde Jesus nos libertou. Ou seja, ele nos libertou de nós mesmos, né? Porque nós estávamos, a nossa maior referência éramos nós, o nosso pecado, nosso egoísmo. E é interessante que aqui Paulo está escrevendo que aquele, ou seja, Jesus, que nos libertou de nós mesmos, a nossa maior referência era nós. E é interessante, depois da palavra nós, tem uma outra palavra mais interessante, que é a palavra no original que significa para fora de, que é a palavra que diz aqui que ele nos resgatou do domínio das trevas e ele nos libertou para fora de nós mesmos. Nós fomos tirados de nós, porque essa palavra transportou, era uma palavra usada na jardinagem. É a mesma palavra que significa que você pega uma planta que está em uma terra e você quer mudar ela para outro lugar, só que você precisa cavar com muito cuidado para que ela saia com raiz e tudo, e você transportar para outra terra. Então foi isso que Jesus fez conosco. Ele pegou aquele que nos libertou de nós mesmos, do nosso pecado, porque é interessante que aqui tem a ver com cegueira espiritual, o reino das trevas e reino da luz. A referência até então era nós, agora nós estamos em outro terreno, e esse Jesus, esse Deus que nos libertou, por isso que eu digo para vocês que essa é a maior libertação do homem. A maior libertação é o que Jesus fez conosco, que é a redenção, que é a salvação. Nada pode comparar com essa libertação. Por quê? Porque ele pega o ser humano e tira dessa condição a qual a maior referência era ele mesmo, era o pecado, e ele nos transporta, aquele que pega, nos transporta para o reino da luz. E é interessante que a palavra, quando ele tira para fora, a outra referência ele coloca para dentro. Então nós somos transportados para o reino da luz, a qual esse terreno, a referência não é mais nós, mas a referência agora passa a ser Jesus. Olha só que diz Colossenses capítulo 3 e verso 18. É interessante que agora a maior referência da nossa vida passa a ser Jesus. Olha só o verso 18. Mulheres, sujeite cada um ao seu marido como convém a quem está no Senhor. Veja que até então o reino das trevas, a maior referência da mulher era ela mesma. Agora passa a ser como convém ao Senhor. E o verso 19 diz assim, 3:19, Colossenses: marido, ame cada um a sua mulher
e não trate com amargura. Veja que aqui tem a mesma ideia do texto de Efésios, a qual o amor do marido é um amor sacrificial. É como Cristo amou a igreja. Assim o homem deve amar a sua mulher. E tem mais no verso 20, que agora a referência do filho, a obediência passa a ser como convém ao Senhor. Olha só o verso 20 de 3, do Colossenses 3. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, é interessante que agora a referência do amor para com o pai passa a ser Jesus. Aquele que nos libertou, a qual a referência éramos nós. Agora o amor do filho para com o pai, obedecer ao Senhor Jesus, passa a ser como o Senhor, a referência, é Cristo referência. E é interessante que a desobediência tem a ver com a origem pagã. Olha que diz Romanos capítulo 1 e verso 30. Romanos capítulo 1 e verso 30 vai dizer assim, olha que interessante esse texto que fala sobre o filho, que eu citei que a desobediência tem a ver com um segmento pagão, a qual a maior referência na desobediência somos nós mesmos. Olha que diz, Paulo vai escrever a carta aos Romanos e esses primeiros versos, Paulo vai dizer sobre os homens que abandonaram a glória de Deus para seguir a glória do homem, abandonaram a adoração a Deus para a adoração à imagem humanas, a imagem feita por homens. E no verso 30 ele começa a denunciar algumas calúnias, a denunciar alguns pecados sérios a qual não agrada a Deus. E o verso 30 diz assim: caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. Então veja que a desobediência não é a origem do cristianismo. A desobediência tem a ver com a origem no paganismo. Então não importa se você mora com o seu pai, ou se você já casou há muito tempo e talvez você fale, não, eu já tenho 40 anos e eu não devo mais obediência. A Bíblia é contra isso. A Bíblia diz que a obediência tem origem no cristianismo. Então agora o texto de Colossenses do capítulo 13 que nós lemos, a referência não é mais nós, porque nós fomos tirados e nós fomos transportados para o reino do amor. A referência agora passa a ser Cristo referência, é como convém ao Senhor. E tem o verso 21, continua Paulo dizendo dessa Cristo referência. Verso 21 diz assim: pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Aqui também Paulo traz uma questão a qual os pais devem criar os seus filhos em uma atmosfera de amor. Essa atmosfera deve ser de amor, de confiança, mas também deve haver disciplina, porque Hebreus vai dizer que o pai corrige quem ele ama. Correção é um sinal de amor. Correção é um sinal a qual você ama o seu filho, mas essa atmosfera a qual nós devemos criar no amor, a qual o texto diz, deve ser uma atmosfera como convém a Cristo, porque Cristo agora é a nossa maior referência. E Paulo, ele continua no verso 22 dizendo assim: escravos, obedeçam tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los como lhes estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Ou seja, você que presta serviço para alguém, você que trabalha numa empresa, você deve fazer da vontade a qual agrada o Senhor. Paulo está dizendo aqui, não é só quando o seu patrão está olhando lá, você é fiel no trabalho, mas Paulo está dizendo principalmente quando ele não estiver perto de você. Por quê? Porque é como convém ao Senhor. Então você deve ser um bom funcionário como convém ao Senhor. Porque agora a sua referência não é você. A sua referência agora é Cristo Jesus. Cristo referência. Então isso agrada ao Senhor. Então isso deve ser para a glória do Senhor. E Paulo ele continua dizendo no capítulo 4, verso 21...
dizendo assim: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Então aqui, você que é patrão, você que tem funcionário, você que lida com funcionários, Paulo está dizendo também que a referência agora não é mais você, mas a referência agora é Cristo referência. Então Paulo está dizendo que você deve ser honesto com o seu funcionário, você não deve ser desonesto com ele, você não deve escravizá-lo, mas pelo contrário, você deve tratar ele como convém ao Senhor. Então veja que interessante que Paulo ele trabalha isso de uma forma tão especial, mas também tão difícil para nós, porque nós lidamos com a nossa referência todos os dias. Por mais que nós temos nós somos transportados para o reino da luz, ainda a obra da santificação, ela é necessária na nossa vida. Ainda a obra da santificação é necessária. E todos os dias nós lidamos com a nossa natureza, a nossa natureza pecaminosa. Por isso que Paulo, ele vai orar, o capítulo 1, ele diz, olha que oração fantástica, no capítulo 1 e verso 9. Paulo vai dizer assim, capítulo 1 de Colossenses e verso de número 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Por isso que essa oração deve ser constante na nossa vida. E Paulo está dizendo, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus e principalmente de entendimento espiritual. Meus irmãos, nós precisamos ter na nossa vida Cristo como referência. Melhor esposo, melhor esposa, melhor filho, melhor pai, melhor empregado e melhor patrão. Por quê? Porque agora nós somos tirados, nós somos libertos de nós mesmos, a qual agora a referência na nossa vida se chama Jesus de Nazaré. A minha oração e o meu desejo é que vocês possam entender isso e aplicar isso na sua vida, e assim nós vamos entender que nós vamos ser libertos de nós mesmos. Aquele que nos libertou de nós mesmos e nos transportou para o reino do amor. Que Deus abençoe a sua vida. Para mim é um prazer estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Que você seja edificado com esse vídeo e também Deus possa colocar esse desejo no seu coração de ter Cristo como referência na sua vida. Deus abençoe. Obrigado a Ana e os irmãos aí do Vila Flora. Deus abençoe. Um beijo no coração, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Graças a Deus pela palavra, que você possa guardar no seu coração, que Deus possa te dar um entendimento, o Espírito Santo possa dar o discernimento, o entendimento da palavra, daquilo que ele quis transmitir ao seu coração, e que continue perseverando, continue diligentemente em oração, na leitura da palavra. Eu tenho certeza que Deus tem muito para fazer ainda através da sua vida, tem muito para fazer na sua vida. Amém? Deus os abençoe. Queria só comentar dos dízimos, a oferta, você que tem disponibilidade, tem condições. Nós sabemos da situação que todo mundo está passando, mas se Deus colocou no seu coração, oferte com alegria, dê o dízimo com alegria, sabendo que o Senhor, Ele é provedor, é o Deus que não nos deixa confundir, é o Deus que provê, é um Deus que não deixa o justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós cremos na palavra do Senhor, entendemos a palavra do Senhor e entendemos também que Deus, Ele fala conosco, Ele nos dá a direção dEle. E se Deus deu essa direção a você, faça com alegria, com desprendimento, que Deus irá te abençoar. Aliás, já tem te abençoado, né? Amém, irmãos? Tenham uma semana abençoada. No nosso último
culto de cura e libertação, da campanha de cura e libertação. Ainda não vamos retornar para a capela, mas eu creio que em breve, aí nos próximos meses, se Deus quiser, voltaremos lá para a capela. E fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada. Mais uma vez vamos orar, irmãos. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por este mês. Nós te louvamos, Senhor, pelas palavras que foram ministradas, Senhor, pelos louvores que foram cantados, Senhor. Senhor, por cada servo teu que viu, Senhor, que participou do culto, que, Senhor, esteve conosco nesta campanha, Senhor, em maio. Pai, eu peço a ti, Senhor, que continue derramando das tuas bênçãos, ó Pai. Senhor, que tudo, ó Pai, quanto os teus filhos têm colocado diante de ti, ó Deus, eu peço que, Senhor, venha com uma resposta, venha, Senhor, com uma provisão para a vida dos teus filhos, ó Pai. Senhor, que o teu nome seja louvado hoje e sempre, ó Deus, aleluia. Que tudo, Senhor, ó Pai, que nós fizermos, tudo, Senhor, que vier às nossas mãos, ó Pai, que nós possamos fazer debaixo da tua graça, debaixo do teu Espírito Santo, da direção do teu Espírito Santo, ó Deus, e que o teu nome seja glorificado sempre, ó Pai, que teu nome seja exaltado sempre, ó Deus. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Uma boa noite, uma boa semana. Que Deus abençoe os irmãos. Quarta-feira estaremos aqui novamente. Até lá, irmãos. Deus abençoe. Amém.